Bom dia, boa tarde, boa noite e boa madrugada. Hoje vamos responder uma questão do QTPA sobre amplificadores. O amplificador inversor nessa questão. Espero que vocês gostem. Antes de tudo, já deixa o seu like no vídeo, se inscreva no nosso canal e compartilhe esse vídeo com todos os seus amigos. Não esquece de assinar o sininho de notificações para sempre receber um dos nossos vídeos. Beleza? Então, bora lá pro vídeo. Vamos lá, questão de número 24. Analise o circuito a seguir. Vin, no caso o Vin ele é uma entrada de um sinal. Essa entrada tem o lado negativo e positivo aqui, ó, positivo no GND, e o negativo tem um determinado circuito com ele em série e aqui em paralelo, né, um capacitor com R2, e depois vai sair no Vout. Então ele vai ter uma entrada no VIN, vai ser amplificado, esse sinal vai ser amplificado e vai sair no Vout. Esse traço e esse outro traço aqui é a alimentação deles, né? Então é a alimentação do amplificador para o seu funcionamento. E agora vamos para a questão. Assinale a opção que não corresponde ao circuito de um amplificador ideal acima representado. Alternativa A. Possui função de transferência de primeira ordem. Alternativa B. Trata-se de um filtro passa-baixa. Alternativa C. Em regime permanente, a saída Vout será menor que Vin, no caso de Vin ser maior do que zero. Alternativa D. Vout depende da frequência do sinal Vin. Alternativa E. Pode ser considerado um circuito passivo. Bem, aqui ele está querendo que não representa, no caso desse circuito. O amplificador ideal, ele não vai ter interferência com a temperatura, então dependente de qual for a temperatura dele, ele vai funcionar. O V- e o V+, eles vão ser iguais, ou seja, essa entrada aqui, ó, negativa e positiva, elas vão ser iguais. Logicamente, se elas são iguais e aqui está no GND, então aqui vai ter uma corrente zero, então a corrente que vai passar aqui no negativo também vai ser zero. A resistência, no caso de entrada dela, tende ao infinito e a resistência de saída tende a zero. Logicamente, o ganho vai ser zero. E isso aqui seria um amplificador ideal, né? Seguindo essas ordens aqui. Na verdade, o amplificador ideal aqui, ele não é utilizado no dia a dia, né? Não é essa a realidade dele, né? Um amplificador real tem uns defeitos que não é apresentado no ideal. Eliminando agora aqui como funciona, o Vout depende da frequência de sinal de VIN. Isso sim, isso no caso é real. Para ter uma saída aqui, ela vai depender do sinal de entrada. Então você já pode estar eliminando a alternativa D. Aí a gente vai ter, né, no caso ele está procurando o que não corresponde a esse amplificador. Esse aqui corresponde, então já posso estar eliminando. Em regime permanente, a saída Vout será menor que Vin, no caso de Vin ser maior do que zero. Vamos olhar esse amplificador aqui, ó. Esse amplificador, você pode ver que ele é um amplificador inversor. Como é que eu sei que ele é um amplificador inversor? Porque ele está tendo o circuito dele ligado no V-, no caso, né, na parte negativa. E a parte positiva está direto no GND. Se isso fosse ao contrário, se o GND tivesse negativo e o circuito todo tivesse no positivo, ele seria um amplificador não inversor. Então ele não inverteria o sinal se isso fosse ao contrário. Nesse caso aqui ele vai inverter o sinal. Então o sinal que chegar aqui vai ser invertido. Ou seja, se chegar um sinal positivo, vai ser um sinal negativo. Se chegar um sinal negativo, vai ser um sinal positivo. Se chegar um sinal senoidal, ou seja, que vai variar de mais 1 a menos 1, por exemplo, ele vai variar aqui também, mas ele vai variar de acordo com a entrada. Ou seja, se nos primeiros segundos o sinal for positivo, nos primeiros segundos o sinal aqui vai ser negativo. Se depois ele for negativo, então o sinal daqui vai ser positivo, certo? Então aqui, essa alternativa C, ó, em regime permanente, a saída Vout será menor que Vin, no caso de Vin ser maior do que zero. Ou seja, Vin ele está recebendo um sinal maior do que zero. Logo, se ele só recebe um sinal maior do que zero, Vout vai receber um sinal menor do que zero, um sinal negativo. Então, essa alternativa aqui está correta, né? Isso acontece no nosso circuito, por isso que podemos eliminar ela. Agora a gente vai chegar
nessas outras três alternativas, né? E aqui você vai ter aqui, ó, possui uma função de transferência de primeira ordem. O que é primeira ordem, segunda ordem e até mesmo a quinta ordem? A primeira ordem, ele só controla só o amplificador, a amplitude central, a frequência central. A segunda ordem controla a frequência central e o amortecimento, ela controla muito mais. E a quinta ordem mais ainda. A quinta ordem, geralmente a gente utiliza um circuito em Darlington, né? Ou seja, esse amplificador mais um amplificador acoplado nele, né? A quinta ordem mais nisso. A segunda ordem já é um circuito um pouco mais complexo do que esse daqui. E esse aqui, no caso aqui, é a primeira ordem, né? Para você se sentir mais familiarizado com os amplificadores de primeira, segunda e quinta ordem, eu aconselho você a pesquisar e verificar como é os amplificadores, no caso. Esse amplificador aqui, o amplificador de primeira ordem, geralmente ele vem com um capacitor, né? Uma rede em C, que vai vir junto com uma resistência ou uma rede em C que vai vir junto com o amplificador. Mas isso não acontece sempre, ou seja, não tem por ter esse capacitor aqui, eu vou saber que isso aqui é de primeira ordem, mas isso não acontece sempre, né? Isso acontece na maioria das vezes. Então, o certo mesmo é você conhecer como são os amplificadores, você procurar amplificadores diferentes, porque existem diversos tipos de amplificadores. Além das ordens, existem amplificadores de subtrator, amplificadores de subtração, de adição, existem amplificadores de multiplicação no caso. E aqui, no caso, ele é um amplificador bem parecido mesmo com o amplificador LM102, que é esse amplificador aqui, ó. Você pode ver que ele é quase idêntico àquele lá, a única diferença é que aqui ele tem uma resistência e lá ele não vai ter, mas é bem parecido mesmo, né? Tanto é que o funcionamento provavelmente vai ser igual. Esse amplificador aqui, ele é de primeira ordem, né? E uma coisa interessante para a gente saber é que dentro dos amplificadores existem vários tipos de transistores. Esses transistores, dentro dos transistores vai ter uma pequena parcela de capacitância, né? Vai ter um pequeno capacitor em cada um. Esse capacitor ele está aqui como chefe, digamos assim, né? Ele está aqui para atender todos os outros capacitores que existem nos transistores. E daí a gente já elimina também, dizendo que isso aqui é de primeira ordem, porque ele é um amplificador de primeira ordem e ele é um amplificador de segunda ordem. Ele tem o objetivo até de levar a frequência ao quadrado, tá? Esse daqui é um amplificador comum de primeira ordem. E aqui, para você saber se ele a ordem dele, eu aconselho a você procurar e pesquisar vários tipos de amplificadores. Aí você vai saber, vai ficar mais familiarizado com eles. E ele também trata-se de um filtro de passa baixa. Isso aqui é real. E o filtro de passa baixa, existe um filtro de passa baixa, passa alto e passa faixa. Esses aqui são os três tipos de ondas para os três tipos de circuito, né? Passa baixo, ou seja, conforme vai aumentando a frequência, ele vai diminuindo decibéis, né? Ele está em 0, vai diminuindo para menos 20, menos 40, conforme vai aumentando a frequência. Passa alto, no caso, filtro passa alto, conforme vai aumentando a frequência, ele vai aumentando decibéis, até que ele chega em 0 e permanece. E também tem um circuito passa baixa, tá? Passa faixas, que é esse circuito aqui, ó. Ele vai ter um determinado valor numa frequência, onde ele vai estar em 0 decibéis, e depois disso ele vai diminuindo o decibéis. Certo? Então esse daqui é um circuito de passa baixas, uma característica até do LN110, 102. Então aqui já posso estar eliminando. Logo, a alternativa que vai ser correta para essa questão, né, que não aplica-se nesse amplificador, é a alternativa E. Pode ser considerado um circuito passivo. Isso aqui você já pode estar
Essa aqui não se aplica nesse circuito, então você pode estar marcando ele que ele é a alternativa correta. Beleza? Então, espero que vocês tenham gostado. Bons estudos, vejo vocês no próximo vídeo e até a próxima. Isso é tudo, pessoal.